Eu não vou entrar no mérito, como vocês já tiveram uma aula maravilhosa já no primeiro webinar de evolução e fisiopatologia da FOP, mas de maneira prática, em relação à cavidade oral, alguns lugares são mais fáceis a gente ter o flare-up, a ossificação. Na região submentoniana, aqui debaixo do queixo, e na região de articulação temporomandibular, o que vai causar o grande problema que a gente tem em relação aos pacientes com FOP, que é a limitação de abertura de boca. Eu quero deixar claro aqui a todos que nenhuma pessoa que tenha FOP vai ter um maior risco de problemas clássicos e tradicionais de saúde bucal. Quais são as duas maiores doenças em cavidade oral, em boca, em toda a humanidade, em qualquer país, independente de raça, credo, gênero e distribuição geográfica? É a cárie dentária e a doença da gengiva, doença periodontal. Então, a FOP, dentro da sua fisiopatologia, não interfere e não muda a evolução da doença cárie ou da doença periodontal. A doença cárie, mais conhecida como cárie dentária, ela tem uma série de situações que vão desencadear. Nos últimos 30 anos do Brasil, graças a uma política de prevenção de fluoretação das águas, nós caímos no número de dentes cariados de uma situação muito gritante que nós tínhamos no século passado, anos 80 do século passado, para uma situação muito confortável em grande parte do país em relação à fluoretação das águas. Mas a cárie dentária ainda é o principal problema de saúde bucal, de saúde pública no nosso país. O problema cárie ela pode estar distribuído em relação à má formação dos dentes, e a FOP não leva à má formação dos dentes. Ela pode estar relacionada com hábitos alimentares, com alimentos que nós dizemos cariogênicos. O que são alimentos cariogênicos? Alimentos com potencial de causar cárie, que são basicamente aquilo que todos nós conhecemos. O doce, alimentos açucarados, adocicados, aumenta o risco de lesão de cárie, de ter cárie. Associado a isso, a falta de higiene. Entendeu? Então, essa dupla, alimentos de risco de cárie, adocicados, carboidratos, associado à falta de higiene rotineira, são uma bomba relógio que vai levar ao problema de cárie nos nossos pacientes. A cárie ela tem uma maior incidência na nossa primeira infância e também na adolescência. Se a pessoa não teve muitos episódios ou nenhum episódio de cárie até o seu final de adolescência, 17, 18, 20 anos, dali por diante ela tem baixo risco de desenvolver cárie. Lógico, se a pessoa comer muito açúcar e não higieniza, aí vai ter esse risco ao longo da vida. E aí depois começa a surgir na terceira década de vida o risco da doença periodontal. É onde bactérias que ficam formando a placa bacteriana, o biofilme que fica aderido à estrutura do dente, começa a causar danos à gengiva. Então, aquela pessoa que fala, olha, minha gengiva sangra com facilidade, eu tenho um mau hálito, tudo isso muitas vezes é relacionado à doença periodontal. Então, o paciente portador de FOP tem risco de cárie de doença periodontal como qualquer pessoa que não tenha FOP. Tá? Então, acho que é isso que eu quero deixar claro para vocês aqui, é que ter cárie, ter doença de gengiva numa pessoa com FOP não tem nada a ver com a doença de base, com a FOP propriamente dita, e sim com hábitos de higiene e hábitos alimentares. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida ou vocês querem que eu continue a conversa? Acho que pode continuar, doutor Júnior. Aí, se tiver alguma dúvida, eu vou falando. Não, vamos lá. Surgindo as dúvidas, a gente vai conversar. O que aflige, digamos aí, uma criança quando é feito o diagnóstico com FOP, e aí a Patrícia está lutando, né, junto com o nosso legislativo, que não tem o teste do pezinho, não tem o teste da linguinha, é o teste do dedo. É o menos invasivo, é o mais barato e é o mais prático. Ao ter o diagnóstico de uma criança com FOP, o desenvolvimento, chamado crânio-facial dessa parte da face do rosto da criança, será normal. Tá? A maioria das crianças com FOP, elas não desenvolvem logo na primeira idade uma limitação de abertura de boca, salvo algum acidente. Mas o nascimento dos dentes, os dentes de leite, a erupção, o nascimento dos dentes de leite se dá, em média, quando as crianças têm 6 meses. Eles começam pelos dentes inferiores, e começam com 2 inferiores, 2 superiores, e assim por diante, até ter completa a sua dentição de leite. A gente chama de dentição descida, por volta dos 3 anos. Então, entre 6 meses e 3 anos, nós vamos ter o nascimento de todos os dentes de leite.
e isso não vai estar afetado pela criança ter FOP. E aí é nessa idade que tem que começar todo um trabalho de prevenção, de higiene, de hábitos alimentares, para se evitar o quê? Para evitar a doença cárie ainda na dentição de leite, tá bom? Os dentes permanentes começam a nascer por volta dos 6 anos, a troca dos dentes se dá por volta dos 6 anos, e isso acontecendo, aqui pode começar a surgir momentos de risco para a criança e o jovem, né, desenvolver uma limitação de abertura de boca. Então, por isso que sempre que tem uma criança com FOP, a gente solicita ainda, por volta dos 6 anos, a tentar fazer um exame de imagem que é de baixo custo, e a maioria das cidades do país disponibiliza esse aparelho. Infelizmente, muitas vezes não é público, chama-se raio-x panorâmico. Essa radiografia, o nome já diz, é um panorama de todo o sorriso da pessoa, dos dentes de leite e dos dentes que vão nascer dali dos 6 anos até os 18 anos, se for menino ou menina. Então, isso é muito importante para direcionar para o paciente com FOP o risco dele ter no futuro uma maior possibilidade de limitação de abertura de boca ou não. Por quê? Se tem a possibilidade, através desse exame de imagem e exame físico, clínico pelo dentista, a possibilidade de nascimento de algum dente permanente fora de posição, em especial os dentes superiores posteriores, se eles nascem muito voltados para a bochecha, ali naquela região nós temos alguns feixes musculares que podem ser afetados pela erupção desse dente, e aí causar o flare-up, a ossificação desses feixes de músculo. Isso é mais comum, estatisticamente falando, quando nós temos a erupção do dente do siso, isso já no final da adolescência. Tá? Outra situação que podem causar ossificação e flare-up são situações rotineiras do tratamento odontológico. Quando a gente pensa em anestesia odontológica, todo mundo aí se arrepia, porque ninguém gosta de receber uma injeção, uma anestesia na boca, e vocês aprenderam ao longo desse período todo de conhecimento da FOP que alguns tipos de injeção intramusculares são contraindicadas para o risco de ossificação. E quando você faz uma anestesia na cavidade oral, tem uma anestesia, uma técnica anestésica, e aí se tiver algum colega assistindo, que tem uma incidência maior de risco de ossificação. É uma técnica chamada pterigomandibular. É aquela anestesia de bloqueio que a gente usa para anestesiar os dentes da mandíbula, que é da parte inferior. Aquela anestesia que a gente vai por dentro da boca, lá no fundo. A agulha passa no meio de estruturas anatômicas muito importantes, vasos, inervações e principalmente feixes musculares. E se algum desses feixes musculares for afetado, isso pode levar à ossificação. Tá certo? Então, isso é muito importante. Vocês com seus filhos, vocês pacientes, vocês com suas filhas, no risco de ter uma necessidade de anestesia no dentista, eu estou à disposição, todo mundo que trabalha no IFOPA, no FOP Brasil, tem esse conhecimento, entendeu? Então, algumas técnicas anestésicas, essa que eu falei, são de risco para ter uma ossificação. Então como eu vou fazer? Existem técnicas anestésicas alternativas, muitas vezes não muito divulgadas no universo odontológico, uma vez que essa técnica é consagrada, eficiente e de baixo risco para a população em geral. Tá? Anestesia nos dentes de cima, o risco de uma ossificação ele é mínimo, porque nós não temos estruturas musculares que possam ser danificadas, entendeu? Outra situação, quando você tem que anestesiar a gengiva que está ao redor do dente, você também tem um risco menor de ossificação. E se porventura acontecer um flare-up no local de anestesia ao redor do dente, na gengiva, ela vai ossificar uma área que não vai afetar a qualidade de vida do paciente. Não vai levar a uma diminuição de abertura de boca, não vai levar a nenhum problema estético, nenhum problema funcional de fala e assim por diante. Entendeu? Então, do tratamento odontológico, duas situações devem ser muito bem avaliadas, e aí a gente, como do FOP Brasil, estamos à disposição para assessoria técnica, são alguns tipos de anestesias locais e exodontias. O que é exodontia? Extração dentária, arrancar um dente. Então são as duas situações de maior risco, mas limpeza, aplicação de flúor, polimento, restaurações, não tem suas contraindicações, tá certo? Outros tratamentos como prótese, tratamento de canal, muitas vezes podem ser executados sem a necessidade de anestesia,
ou se utilizando as técnicas anestésicas alternativas. Tratamento ortodôntico, não existe uma contraindicação absoluta para tratamento ortodôntico, mas aqui vai uma observação. Muitas vezes, alguns pacientes ou parentes de pessoas com FOP ouvem falar de uma pessoa que foi, botou o aparelho e a boca voltou a abrir. A gente tem que ver isso com muita tranquilidade, porque o objetivo do tratamento ortodôntico não é retornar a abertura bucal. É triste ter que falar isso, mas é uma verdade, uma vez que a limitação da abertura bucal se estabelece de maneira importante, ainda não existe técnica clínica ou cirúrgica comprovada que faça que a boca volte a abrir. Então, o único tratamento existente hoje em dia é a prevenção. Prevenção e controle para evitar que isso venha a acontecer. Porque uma vez estabelecido, não existe técnica cirúrgica. Eu já vi colegas que entram em contato comigo com a ideia de fazer abordagem cirúrgica para tentar limitar isso. Só que, infelizmente, esses colegas não têm a mínima noção da fisiopatologia, da evolução da FOP. E isso leva ao quê? A uma iatrogenia, que é um erro e um problema que se causa uma abordagem inadequada no paciente, qualquer um, em especial os pacientes com FOP. Apareceu aqui embaixo a troca de dentes. Não há risco nenhum na troca de dentes. Eu acho que eu falo sempre com meus pacientes, a troca de dente é uma coisa que é feita há milhares e dezenas de milhares de anos pelo ser humano. E ela é fisiológica e natural. Então, a troca de dente de leite por dente permanente, para uma criança com FOP, não vai levar a risco nenhum de ossificação, de músculos que possam fazer a limitação de abertura de boca. Ainda nesse assunto que eu vou sempre insistir, que é a limitação de abertura de boca, como eu falei para vocês, a nossa mandíbula é o único osso móvel da nossa cabeça. Então, se vocês olhando aqui na cabeça, eu vou mostrar, o crânio, o terço médio da face, ele é fixo na parte atrás occipital pela coluna. O único osso que se move é a mandíbula. E a mandíbula se move por duas articulações que ficam dentro do ouvido ou por trás do ouvido, do lado direito e do lado esquerdo. Essas articulações são chamadas articulações temporomandibulares. Elas são estáveis, porque ela é uma articulação dupla, então ela sempre funciona de maneira dupla. E ela tem dentro um osso da mandíbula que fica na base do crânio. Dentro dessa situação existe como se fosse um menisco do joelho, um disco de articular de cartilagem que fica ali. E esse disco pode sofrer um processo degenerativo e uma ossificação, e aí impedindo a pessoa de abertura de boca. E hoje em dia ainda não existe, como eu já falei, abordagem cirúrgica para evitar essa situação. Então, Júnior, tem uma situação que as pessoas... Desculpa interromper. Pode falar, por favor. Muito de, eu fiz um tratamento ou eu masquei chiclete e a minha boca abriu. E aí, eu estou te interrompendo porque foi justamente onde você falou que a boca, que uma vez ossificada, não vai abrir mais. Então, é importante... Vai continuar, Patrícia. Não, a gente situar as pessoas, o que é voltar a abrir a boca porque um osso sumiu, que é coisa que não vai acontecer, ou voltar a abrir a boca por causa do relaxamento de um grupo muscular. Então, é isso aí, muito bem colocado. Como eu estava falando dessa articulação, se por algum motivo a pessoa para de abrir muito a boca por medo, por receio, alguns grupos musculares podem ficar em desuso. E aí você perde elasticidade. Tá? Se nesse exame de radiografia panorâmica, que é um exame simples e barato, o dentista constata que houve ossificação de um músculo que vai da maxila para a mandíbula ou de um grupo muscular, não vai ter chiclete, não vai ter nada que vá fazer a abertura de boca voltar. Agora, se você no exame clínico pelo cirurgião dentista com palpação fora do rosto e dentro da boca, mais o exame de imagem, não se constata nenhuma ossificação e essa limitação de abertura de boca é por algum problema articular e na articulação, na ossificação, existe fisioterapia, que vai ser o chiclete que ele vai mascar. Existe uma técnica chamada Terabyte, que é uma molinha que a pessoa vai mascando e vai abrindo a boca e vai
facilitando a abertura de boca. Mas isso aqui, como a Patrícia falou, uma vez que se verifica que houve um grupo muscular que ossificou, ou um músculo apenas, infelizmente não tem como. Eu gostaria de poder falar que existe como, mas não tem como. Então, por isso que ir ao dentista desde jovem, e aí isso não quer dizer gasto financeiro, você pode ir no dentista da sua UPA próximo à sua casa, da sua UBS, e aí os contatos da FOP Brasil estão à disposição para a gente orientar os dentistas do Brasil todo nessa parte de prevenção. E a parte de prevenção pode e deve ser feita em toda criança, com FOP. Procedimentos, como eu já disse, anestésicos e cirúrgicos têm que ser muito bem pensados e planejados. Tá certo? Outro ponto importante, se a gente começa com prevenção desde a idade jovem das crianças, a gente vai evitar a necessidade de procedimentos cirúrgicos. Patrícia, você quer falar alguma coisa? Você levantando a mão? Sim, porque a gente entra num momento, às vezes um pouco também preocupante. O paciente ouviu falar agora, né? A gente fala, olha, alguns músculos entram em desuso e aí mascando chiclete. Gente, muito cuidado. Estressar a articulação. Você vai comprometer. Vira osso. Você vai comprometer. Tudo que é feito em excesso, não abrir a boca e ficar com a boca fechada por medo que um dia vai fechar, ela vai fechar. Mascar demais qualquer alimento com o intuito de manter ela funcionando, é a mesma situação. Existe uma coisa chamada homeostase, harmonia. Por isso que essa articulação é dupla. Ela trabalha de maneira dupla. Tem que ser feito de maneira harmoniosa. Oi? Tem que ser feito de maneira harmoniosa. Excessos vão causar danos. Entendeu? O receio de você, eu não vou forçar a minha abertura bucal, não vou me alimentar de alimentos mais fibrosos, porque no futuro eu posso ter uma libertação de boca, você pode causar essa limitação de boca mais precocemente. Então, usem o bom senso e o raciocínio. Tudo aquilo que parece exagerado ou fora de um padrão de normalidade, pare e pense. E entre em contato com a gente, para a gente poder estar dando toda a orientação. Uma coisa que a Patrícia sempre ensinou, e todos vocês têm nossos contatos, existem possibilidades de risco de ossificação, de flare-up na cavidade oral. E muitas vezes vocês, pacientes e vocês, familiares, percebem um inchaço na face. Esse inchaço não necessariamente pode ser uma ossificação, pode ser uma coisa chamada abscesso, infecção. E aí você entrar com corticoide vai piorar a infecção, entendeu? Então, por isso que sempre tem que ter um colega dentista próximo. Então, você fazer um exame clínico, qualquer dentista que faça um exame clínico, ele consegue imediatamente verificar se existe algum dente por cárie, por doença periodontal, causando um abscesso. E esse abscesso leva ao aumento de volume. O rosto fica inchado. Não quer dizer que você vá ter depois um flare-up. Não são relações diretas. Entendeu? Então, você vai tratar com outra coisa, com antibiótico. Entendeu? E aí você vai sair dessa situação de infecção. Porém, muitas vezes é um flare-up, como eu já falei, na região submentoniana aqui pode acontecer isso. Aí o tratamento medicamentoso é totalmente distinto. Então, daí a importância de sempre estar conversando com o dentista. Acho que todos aqui, alguns não, mas a maioria aqui já conseguiram falar comigo de alguma maneira, via WhatsApp, via e-mail, e eu sempre dou assessoria. O pessoal do FOP Brasil faz esse meio de campo. Entendeu? Alguém falou aí, alguém mandou uma mensagem que passou voando aí, que não consegue abrir a boca. Entendeu? Então, tem que se fazer um diagnóstico por que não consegue abrir a boca. Eu deixei meu e-mail pessoal. Quem quiser, pois, fazer um contato pessoal comigo, eu faço toda a assessoria, independente da região do Brasil que exista. Acho que eu e a Patrícia, a gente até assessorou pessoas fora do Brasil já, né? Entendeu? A gente não tem essa. A gente não está aqui para... A gente está aqui para ajudar. Senão ninguém estaria aqui no sábado à tarde para essa situação. Então, a gente tem que individualizar cada atendimento. Nós somos um grupo grande, mas não é um grupo gigante. É um grupo que é possível você dar uma assessoria individualizada. Eu me prontifico sempre que possível disso. Aqueles que moram em São Paulo, ou na região de São Paulo, eu sempre tento fazer o exame pessoalmente. Aqueles que são de longe, e hoje em dia, com essa limitação óbvia de você se locomover, fiquem nos seus locais. E hoje em dia, estamos numa reunião por Zoom. Hoje em dia eu faço consulta por WhatsApp.
É viável fazer, entendeu? Se a pessoa tem o raio-x, ela vai fotografar o raio-x. Hoje, a maioria das clínicas que fazem raio-x mandam por e-mail, mandam por WhatsApp. E aí, com exames que não têm um custo elevado, eu conheço muitas prefeituras ao redor do Brasil que não têm condições de ter esse equipamento porque não vale a pena. Elas pagam para ir numa clínica particular porque é barato, é um exame que não tem custo alto, entendeu? Mesmo nós estamos passando por dificuldades financeiras no Brasil como um todo, tá certo? Então, como alguém falou aí antes, que já não consegue mais abrir a boca. Então, para poder dar uma resposta correta para quem perguntou, eu precisaria fazer o quê? Um exame visual, uma entrevista, mesmo por WhatsApp, e ter uma imagem. Aí eu posso ter uma notícia, olha, você tem um grupo de ossos, ou de músculos, ou um músculo que já ossificou. E isso não vai melhorar, mas a gente pode trabalhar para isso não piorar. Entendeu? A gente pode trabalhar para a pessoa poder compensar essa limitação de abertura de boca com que tipo de alimento, com que tipo de abordagem, dificuldade de higienização e assim por diante. Então, tudo isso é totalmente viável a gente dar uma assessoria e um cuidado especial. Doutor Júnior, tem uma Sim. pergunta aqui que foi feita no início pela Ana Laura. Ela falou sobre essa dificuldade, né, de abrir a boca e às vezes até de escovar os dentes, e o enxaguante bucal é um bom aliado aí na limpeza da boca. Vamos lá, o enxaguante bucal, eu falo que ele é que nem sabonete. Se você não tem água, sabonete não adianta. Então você tem que mecanicamente limpar. Só que nós temos pessoas que estão assistindo aqui que não conseguem mais abrir a boca. Só por isso ela vai deixar de escovar os dentes? Não. Ela consegue limpar uma parte dos dentes com a escova. E aqui vai uma recomendação para todos que estão escutando, com FOP ou sem FOP. O conceito hoje em dia são de escovas dentárias, escova dental com cerdas macias ou ainda extra macias, tá? E isso o Brasil, graças a Deus, tem todos os custos possíveis escovas de dente com cerdas macias e extras macias. O creme dental é aquele que ajuda muito a você evitar a doença cárie e a doença periodontal. Eu não tenho vínculo com nenhum laboratório que produz creme dental. Eu acho que hoje em dia o creme dental é um fármaco, um remédio, então ele tem toda uma regulamentação pela Anvisa muito bem feita e adequada. Eu sempre recomendo para as crianças creme dental fluoretado e para adulto, aqueles que têm doença e problema de gengiva, creme dental para tratamento de gengiva. Tá certo? Então, o creme dental deve ser utilizado com escova com cerdas macias. O bochecho, o enxaguatório, o colutório, tem vários lugares, vários nomes ao redor do Brasil, ele é um complemento. Quanto mais você consegue escovar os dentes com a própria escova, menos você precisa do enxaguatório. Mas para aqueles que têm uma dificuldade de abertura de boca, que não conseguem ter uma abertura de boca plena para escovar a parte interna dos dentes, o bochecho será bem-vindo. E aqui hoje eu posso falar para vocês que nós temos alguns grupos de bochecho, tá? Nós temos os bochechos, eu sou daqueles que milita para uso de bochechos não alcoólicos, bochechos que não tenham álcool na sua composição. Nós temos do mais famoso até os mais simples, álcool na composição. Aí a propaganda fala, arde porque mata os bichos, os germes. Isso é uma meia verdade, uma meia mentira, não é por aí. Entendeu? Então, hoje eu recomendo para evitar cárie bochechos à base de flúor. E para aqueles que têm problema de gengiva e dificuldade de escovação, bochechos à base de um componente chamado gluconato de clorexidina a 0,12%. Sem álcool. Lembrando que o próprio fabricante não recomenda o uso ad eterno desse produto. Ele tem que ser utilizado de maneira supervisionada e orientada. E geralmente prescrito pelo profissional. Então, os bochechos são bem-vindos como complemento da escovação. Outra situação ruim que acontece, pacientes que têm limitação de abertura de boca, eles não conseguem passar o fio dental. Ou mesmo pessoas que têm FOP, já tiveram algum tipo de comprometimento das mãos ou dos braços e não conseguem passar o fio dental por incapacidade. E a coisa mais difícil que tem é você pedir para alguém passar fio dental em você. É difícil, é muito. Eu tenho 30 anos de profissão e eu tenho dificuldade muitas vezes de passar fio dental dos outros. Então, você vai compensar como? Existem, infelizmente não estão muito à venda nas farmácias, você vai encontrar em internet, uma forquilha, como se fosse um estilingue que tem um fio dental grudado, e você vai lá com uma mão só, você consegue passar fio dental. Alguém falou daquele jatinho, aquele jatinho tem um nome comercial, não tem nada com laboratório, é o Waterpik, que são jatinhos de água,
porque esse aparelho já tem um custo elevado. Com dólar nas alturas, esse é um aparelho que você consegue comprar no Brasil por mais de R$ 500. Um custo alto, entendeu? Não possível para a maioria das pessoas. E aqui eu vou uma coisa. Ele não substitui a escovação. Então, você pode até investir dinheiro para comprar um equipamento desse jatinho de água, mas ele não substitui a escovação. E quando você coloca esse jatinho de água, ele tem como você regular a pressão do jato de água. Lembra que eu e a Patrícia falamos alguns minutos atrás? Nada em excesso é bom. Então, você não vai botar na pressão maior, entendeu? Você vai botar na pressão intermediária. Ele é um coadjuvante para a higienização oral. Eu vou falar que existem 3 principais atores na higiene bucal: escova, creme dental e fio dental. Mesmo você que tem a boca totalmente travada, escovação e creme dental tem como utilizar. Talvez não consiga fazer em todos os dentes, em todos os cantinhos dos dentes. Aí você vai criar sistemas para se adaptar. E aí eu falo que isso tem que ser individualizado, porque eu tenho pacientes que vão abrir 2 dedos a boca. Com 2 dedos, uma escova dental em pediátrica, infantil, entra. Eu tenho pacientes que têm menos de um dedinho de abertura de boca. Nessa situação, ele não vai conseguir escovar todas as faces do dente, mas tem maneiras alternativas para isso. Alguém colocou aqui urgência odontológica ou emergência odontológica. Vamos lá. Dentro das urgências e emergências odontológicas existe uma gama muito grande. A mais importante para os nossos pacientes com FOP são episódios de ossificação, de flare-up, e episódios de abscesso. Entendeu? Então, aí, o dentista tem que estar junto para verificar qual é a real causa. Cada uma tem a sua conduta diferente. Tá? Medicamentosa, um grupo de medicamentos, outro grupo de medicamentos. Algumas infecções, muitas vezes, podem ser eliminadas associado ao antibiótico com um procedimento odontológico, uma limpeza. Imagine, eu vou fazer um quadro aqui, vou fazer como se fosse um cenário de uma pessoa que tem uma limitação de abertura de boca, dificuldade de higienização, ela acaba acumulando tártaro pelos dentes, pela parte de trás. Se esse acúmulo cada vez fica mais intenso, ele pode levar a uma coisa chamada abscesso gengival. A gengiva incha. Isso não é flare-up, não é ossificação, é um abscesso, é um acúmulo de pus. E aí, por mais que se dê antibiótico, é necessário um cirurgião dentista. Mesmo com a limitação de boca, existem instrumentos, vai dar um trabalho grande para o dentista e uma paciência enorme pelo paciente, mas isso é possível ser recomendado, ser retirado. Eu vou falar experiências pessoais aqui com alguns pacientes com FOP, que são, assim, o extremo da dificuldade. Eu já tive um paciente, morador de uma região central do Brasil, que ele teve uma limitação de abertura de boca já com uma certa idade, pelo nascimento de um dente do siso na região totalmente errada, e ele travou a boca dele. E ele tinha dificuldade, ele tinha muitos episódios de vômito, então eu tive que, num consenso entre ele, a Patrícia também colaborou nisso, nós optamos em tirar um dente, numa região de baixo risco para ele. Caso ele tivesse episódios de vômito, ele poderia vomitar por ali sem ter risco maior de sufocar, assim por diante. Eu já tive pacientes com limitação de boca importante, que tinham dentes estragados, eu tive que tirar esses dentes através de técnica cirúrgica adequada. Entendeu? Então, dentro do que técnica de anestesia eu posso utilizar. Então, isso é uma conversa que a gente tem muitas vezes com os dentistas que assessoram a esses pacientes. Que técnica anestésica eu posso utilizar? Que material restaurador, que obturação eu posso fazer no paciente com FOP? Qualquer uma. Você pode usar desde aquela prateada antiga, quem é mais velho aí lembra daquela de amálgama, até as hoje mais modernas de resina, branquinhas, a cor do dente. Eu já tive pacientes com FOP que queriam fazer clareamento para ficar com um sorriso mais bonito e tinha uma limitação razoável de abertura de boca. É possível ser feito? É possível ser feito. Entendeu? Eu atendo muitos pacientes com doenças raras. E hoje em dia eu verifiquei uma mudança de comportamento importante por causa disso que a gente está tendo aqui. Webinar, WhatsApp. Então, hoje o nosso paciente, vocês que têm doenças raras, que muitas vezes impedem a locomoção, vocês têm um mundo aos seus pés, vocês conhecem gente do mundo inteiro, se comunicam com gente do mundo inteiro. Nós tendo pessoas que têm uma outra doença chamada epidermólise bolhosa, que tem uma situação também complicada, e o contato via internet com as pessoas é essencial. E quando você está conversando com alguém via internet, qual é uma das primeiras coisas que você olha? O sorriso da pessoa. Então, hoje, antes eu não ficava muito preocupado com a parte estética dos meus pacientes com doenças raras, e hoje eu vejo que a estética é tão importante quanto a saúde.
porque é por ali que ele se comunica com o universo, com o mundo todo. Tá? Então, eu acho que assim, eu não posso falar para vocês, de maneira técnica, que existe uma contraindicação absoluta de tratamento odontológico para quem tem FOP. Existem contraindicações que dificultam, pela condição individual e da fisiologia da doença, que dificultam muito, infelizmente, entendeu? São implantes, são cirurgias de grande porte, tudo isso, infelizmente, é contraindicado. Mas se a gente começa a tratar essa criança, esse paciente desde pequeno com prevenção, dificilmente ele vai ter necessidade desses procedimentos numa idade jovem ou adulta. O doutor Júnior, tem Oi. uma pergunta de um profissional aqui, doutora Andréia, de Belo Horizonte, já agradeço a sua participação também. Ela falou, sou odontopediatra aqui em BH e ela até já conversou com o senhor. Ela está perguntando se ela deve se preocupar com o tempo de consulta, do tempo que a criança vai ficar com a boca aberta. Isso deve ser uma preocupação ou não? Isso tem que ser vamos fazer um paralelo com um sinal. Você tem um sinal verde, sinal amarelo, sinal vermelho. Verde, amarelo e vermelho. Não é um sinal vermelho, é um sinal amarelo. Qualquer pessoa que fique com a boca aberta durante muito tempo, como a Patrícia falou, mascar chiclete em excesso, leva a uma situação de estresse de qualquer músculo. Se você ficar parado numa posição durante muito tempo, você vai ter desconforto. Então, a mesma coisa. A vantagem de tempo de consulta de uma cadeira de um dentista é essa pessoa pode fechar a boca, relaxar, conversar, descansar e assim por diante. Eu recomendo isso, também sou odontopediatra, a criança não suporta muito tempo na nossa cadeira. Então, a gente tem que fracionar o tempo de cadeira também para a criança achar o tratamento odontológico uma coisa prazerosa. Senão ela vai ser sinônimo do dentista de coisa desconfortável, ruim, não prazerosa, entendeu? Então, mas não existe uma limitação de tempo. Olha, são só 30 minutos, 40 minutos e assim por diante. Lembrando que se você tem que ficar com a pessoa com a boca aberta durante muito tempo, isso não só para quem tem FOP, deixa ela fechar a boca, deixa ela relaxar, deixa ela soltar essa musculatura e assim por diante. A única contraindicação absoluta que existe é a desse bloqueio anestésico que a gente chama ptérigo-mandibular. Existem outros bloqueios anestésicos que são raramente utilizados na odontologia, como tem uma colega aí, uma anestesia chamada infraorbitária e uma anestesia chamada pós-tuber, que não são muito comuns no nosso dia a dia. Já a ptérigo-mandibular, ela é diária, e quem tem FOP é contraindicado a utilização dela. Diana tinha feito uma pergunta, eu não sei se foi respondida. Foi, Diana? Já está ok, né? Então, a troca de dentição, o doutor Júnior já comentou também. Eu quero só voltar nesse assunto da troca de dentição, porque quando o dentinho está nascendo, assim, caiu, e aí já vem nascendo outro em cima, a gengiva fica parecendo que está dando sinal de inflamação mesmo, assim. Isso não é... Mas é uma inflamação. É uma inflamação. É uma inflamação. Assim, a cicatrização em si é um processo inflamatório. Qualquer processo cicatricial é uma inflamação. Então, a troca de dentes, quando o dentinho de leite cai, e aí surge aquela gengiva vermelha, desorganizada, até o outro nascer, vai estar inflamado. E aqui vamos aproveitar essa situação. Alguns de vocês podem ter se deparado com isso. Isso é muito comum nos dentes aqui de baixo, na frente. Os dentinhos ficam mole, não caem, os dentes permanentes nascem por trás. E aí, como vai ser? Meu filho tem FOP, como eu vou fazer? Vai ter que tirar esses dentes de leite. E aí tem uma técnica anestésica que a gente chama de intraligamentar, que não é muito gostosa de você fazer e receber, mas é uma técnica com menor risco de ossificação. E se ocorre a ossificação, essa ossificação será numa região anatômica onde previamente vai formar osso. Então não vai afetar em nada estética, evolução e função da criança ou do paciente. Ok. Do tempo de consulta. É o bom senso. É você verificar o quanto tempo, assim, é uma criança, quanto tempo ela consegue ficar numa cadeira quieta e de boca aberta e fechando. Para um adulto, vamos imaginar, nossos pacientes, vocês que estão aí, Janaína, tudo isso que tem uma certa já situações de ossificação de exoesqueleto, que tem posições de você ficar sentada que são extremamente desconfortáveis. Eu tenho uma paciente que já virou quase amiga, eu fico trocando mensagem por WhatsApp com ela aqui, que é aqui do HC, a Lígia. Inclusive, a gente até teve que desmarcar a consulta dela agora de março, porque o hospital vai virar Covid, e ela só vai de maca. Ela só vai de maca. Eu acho que eu vou falar a situação da Lígia, porque ela é muito próxima, ela é
paciente, sabe aquele paciente que já vira amigo? E ela sempre é um exemplo. A Lígia, infelizmente, perdeu um dente da frente e a gente fez uma prótese para ela. E ela ficou super feliz, entendeu? Então isso acontece. E ela vai de maca, ela vive numa maca e a gente consegue trabalhar tranquilamente, com a limitação de movimentação de pescoço. A gente tem que respeitar isso, entendeu? Então tem que adaptar a situação. Nós temos colegas aí ouvindo, não sei se algum deles está acostumado a trabalhar em hospital, que nem quando a gente vai atender um politraumatizado. A gente tem que ter cuidado na cervical do paciente, na posição, na movimentação e assim por diante. Júnior, uma coisa, muitos pacientes, quando falam comigo, falam assim, a minha boca já não abre, como é que o dentista vai examinar meus dentes? Olha, posso falar de uma maneira bem popular? Dá um trabalho dos diabos. É extremamente desafiante, mas tem que dar um jeito. Aí, sabe, aí vocês, olha, é o dentista que vai ter que se virar. Você vai colaborar, porque vocês sabem do seu corpo melhor que ninguém. Se eu falar, olha, por aqui é mais fácil, por aqui incomoda menos. Sim, dá trabalho, sim. Cuidar de paciente com boca fechada. É difícil para você anestesiar. Eu já tenho um paciente que eu já fiz uma estação, a boca dele era assim, ó, travando, ele não abria. Então eu tive que anestesiar, pegar o motorzinho, a gente vai e corta, tira um pedacinho, corta, quer dizer, são adaptações. Então por isso que eu sou uma pessoa que eu gosto de passar informações. A gente vai conversar com os dentistas quando eles se depararem com isso. Essa dentista de Limeira que ligou para mim na sexta-feira, aliás, ontem, ela foi fantástica, porque é o primeiro paciente dela com FOP. Ela se deparou com uma situação de limitação de boca importante, tinha que fazer canal. Ela me ligou falando, Luiz, não tem abertura de boca suficiente para isso. Eu não vou conseguir. Olha que interessante, ela viu a dificuldade e já propôs uma solução, sem risco ao paciente. E nós conversamos e chegamos que era a melhor solução para o paciente. Ele estava com dor de dente, ela ia fazer uma técnica restauradora que ia acabar com a dor do paciente e íamos resolver o problema. Então, muitas vezes, o dentista que trata paciente com doenças raras tem que sair da zona de conforto. E não são todos que gostam de sair da sua zona de conforto. Eu aprendi na minha vida profissional que entre o bom e o excelente, a gente encontra no meio do caminho o péssimo. Então, muitas vezes, o bom é o ótimo para aquela solução. A pessoa tentando fazer algo melhor pode causar um dano maior. Então, a gente tem que ter noção das nossas limitações, nós temos que deixar claro isso para o paciente, que existem limitações, entendeu? Que impossibilidades, tá? Que muitas vezes se tornam além das nossas capacidades, hoje em dia, as profissionais. O dentista pode ajudar o paciente a se alimentar? Pode. Eu sempre trabalho junto com o pessoal da fono, entendeu? O pessoal da fono tem técnicas para restabelecer o que a gente chama de deglutição e facilitar a deglutição. Hoje, na área de saúde, não dá para a gente trabalhar sem um conceito de ser multiprofissional. Não dá para ter só um profissional. Os profissionais têm que se unir para ajudar. Então, como eu falei para vocês, trabalho com pessoas com doenças raras. Eu tenho crianças que têm câncer na boca, fazem radioterapia e depois não conseguem engolir. E eu sempre estou precisando da ajuda do pessoal da fono. Eu aprendo muito com a equipe de fono. Que tipo de alimento para ela poder engolir, deglutir facilmente. E aí o dentista vai trabalhar junto também. Eu citei uma situação extremada, que eu precisei tirar um dente de um paciente para ele ter facilidade de colocar o alimento dentro da boca. Entendeu? Uma pessoa que não tem mais a capacidade mastigatória, a fono, um nutricionista, o dentista, o médico, todo mundo junto vai criar um leque de opções de alimentação que não sejam de risco de cárie, que tenham a necessidade calórica desse paciente para ele poder se desenvolver e ser fácil de se alimentar e depois fácil de higienizar a boca. Sim, Patrícia, pode ajudar sim e deve. E tem que ser gostoso também, né? Não. Um dos prazeres da vida, hoje em dia, que nos sobrou é se alimentar, entendeu? É comer e se alimentar. Então, por que isso ser um sofrimento? Eu sei que um paciente com FOP, com limitação importante de abertura de boca, o ato de se alimentar é uma coisa que demora minutos, pode chegar a mais de hora. O alimento tem que estar cortado, tem que estar numa consistência adequada e assim por diante. Mas isso pode ser prazeroso. Não tem por que não ser. Exato. O doutor Júnior, o Renner, acho que é colega do senhor de profissão, está aqui também nos prestigiando, e ele perguntou se é indicado o uso de Botox na FOP. Não.
Infelizmente não é, porque o Botox você vai ter que fazer um preenchimento de material. Doutora Patrícia, especialista, que é dermatologista, pode falar melhor do que eu. Mas eu primeiro desconheço alguém que tenha utilizado Botox em pacientes com FOP. E aí a gente tem que entender a fisiopatologia, entendeu? O Botox vai ter uma função em alguns músculos, algumas células, aliás, que não vai facilitar muitas vezes para o paciente. Mas eu gostaria da ajuda da Patrícia nessa resposta. Sim, e você pode, inclusive, desencadear flare-ups. Quando você musculatura, esse é o grande problema, né? desencadear surtos. Não, Botox em FOP, pelo amor de Deus, não. Não. Deixa eu te explicar. Na odontologia hoje tem uma coisa que está na moda que chama-se ROF, harmonização orofacial. E aqui vai o que eu falei há alguns minutos. Nós temos que ter noção das limitações que a doença nos impõe, sejamos profissionais, sejam pacientes. A gente tenta ter uma qualidade de vida dentro da normalidade, mas normalidade para uma pessoa com FOP muitas vezes é específica, entendeu? Então lembra que, como a Patrícia acabou de confirmar, qualquer injeção onde você pega uma agulha, penetra um tecido e chega em músculo, ela tem potencial evidente e real de causar um flare-up e uma ossificação. Tá certo. O doutor Felipe, ele perguntou, né, nos casos de urgências odontológicas que chegam na unidade básica, quais os principais cuidados que o dentista deve buscar no atendimento do paciente para evitar outras complicações da FOP? Eu acho que o principal é tentar descobrir qual é a causa no momento de emergência. Se é uma pulpite, a gente chama de dor de dente, aquela clássica dor de dente. E aí, se você tem uma dor de dente, você tem que tirar a cárie, você tem que acessar o canal. E aí já aprenderam que a anestesia pteromandibular não é viável. Aí você vai ter que fazer uma anestesia, a gente chama de infiltrativa local, intraligamentar. Se é um abscesso, você vai ter que medicar com antibiótico. Você pode fazer uma drenagem via suco, via canal. Então, são situações que podem ser utilizadas e avaliadas conforme cada necessidade. Tá certo. Teve uma pergunta que surgiu aí e desapareceu depois. Tem uma que emendou aqui na resposta do Botox. Se o que o doutor Renner está perguntando não seria para diminuir a tensão muscular na mandíbula. Talvez a intenção dele do Botox é essa, mas mesmo assim... Pode até ser isso, mas no ato de você introduzir a toxina botulínica, você vai causar um flare-up. Aí você não vai ter mais tensão muscular, você vai ter um osso. Alguém falou alguma coisa de laser, eu vi uma palavra passando rapidamente, laser. Vamos lá. Já adianto que hoje em dia é uma tecnologia que tem bastante pessoas utilizando. Quando a gente pensa em laser, a pessoa leiga imagina o laser que nem em filme de ficção científica, um sábio de luz cortando as coisas assim por diante. Esse não é o laser mais utilizado em odontologia. Existe o laser cirúrgico, existe o laser para tirar cárie, mas aí ele tem um custo extremamente alto e nós só encontramos ele no Brasil em centros de referência. Mas agora um laser que muitos locais no Brasil têm, a gente chama de laser de baixa intensidade. É o laser mais para uso para feridas, lesões, aftas e assim por diante. Não existe nenhum trabalho, isso é importante agora que vocês levantaram, isso assim, botou uma pulguinha atrás da minha orelha, para laser em paciente com FOP. Nunca li relato de utilização de laser para paciente com FOP. Eu vou estudar e vou avaliar isso e pesquisar se existe alguém que tem algum protocolo de uso de laser no momento da ossificação. Por quê? Oi. Existe um grupo que você conhece bem, que andou usando laser e propagando a reabertura da boca. Não, isso aí não existe. Então, a gente volta naquele. Então, como eu nem falo desse grupo, porque esse grupo, para mim, é charlatanismo, vou voltar a falar. Uma vez o osso estabelecido, não tem como. O laser não vai chegar lá e vai fazer o osso desaparecer. Não tem como. O laser de baixa intensidade ele tem dois tipos, o vermelho e o infravermelho. Um deles, o vermelho, tem uma capacidade de acelerar o processo regenerativo. E o infravermelho ele tem uma função mais analgésica, de causar analgesia. Então, uma pessoa com um episódio de flare-up não vai deixar de usar o corticoide como é recomendado pela FOP Brasil e pelo IFOPA. Entendeu? Como são os protocolos que existem. A minha pergunta aqui é, o laser tem capacidade de diminuir a dor no momento de flare-up? É algo a se estudar.
não para usar nos pacientes de maneira irresponsável. O laser vermelho, aqui uma pergunta fisiológica. Se eu tenho um laser que tem uma capacidade de chegar lá na célula, numa organela da célula chamada mitocôndria, e faz ela acelerar o turnover dela, que acelera o metabolismo dela. A pergunta é, isso vai acelerar o flare-up ou isso vai retardar o flare-up? Entendeu? Então, uma coisa é a pergunta e aí vem a outra resposta. Agora, usar o laser para fazer a pessoa abrir a boca novamente, você faz isso em quem não tem FOP, uma pessoa que teve um trismo por músculo, um trismo por disfunção temporomandibular. Essa situação leva a um processo inflamatório da articulação e aí o laser tem protocolos para diminuir o processo inflamatório em articulação temporomandibular, para diminuir a inflamação em músculo. Isso existe. Mas uma vez que o osso está estabelecido, fisiologicamente o laser não vai lá e desaparece o osso. Tá bom? Então, assim, eu acho que fica a lição. Quando for oferecido qualquer tipo de tratamento, sempre entre em contato com o Dr. Júnior. A Lécia, que nos está escutando, passou por isso, uma experiência extremamente desagradável, numa tentativa de abrir a boca, através do uso de laser e tudo mais, e foi uma coisa ruim. Então, eu peço sempre, querem tomar uma atitude, não importa se a gente gosta ou não gosta, mas se informe antes, fala com o Júnior, fala comigo, enfim, fala com o Felipe. Existem informações para ser dadas para vocês. Então, o laser hoje em dia é uma ferramenta muito bem utilizada na odontologia, mas ela tem limitações. Eu vejo gente querendo fazer laser para fazer dente crescer. Não existe isso, pessoal. Quando o milagre é muito grande, a gente desconfia, né? Então, tem limitações à ciência. E nós, como profissionais da área de ciência, temos que levar ao extremo esses limites em prol e bem-estar do nosso paciente, mas de maneira responsável. Entendeu? Hoje em dia, todo mundo está quase virando especialista em Covid, vacina e tratamentos. Então, a gente tem que ter o quê? Responsabilidade. Tá? Nós estamos botando vida de pessoas em jogo. Ou pior do que a vida da pessoa, é a qualidade da vida dessa pessoa. Entendeu? Volto a repetir, entre o bom e o excelente tem o péssimo no meio do caminho. Então o laser tem suas indicações precisas. Pode ser um coadjuvante para ajudar? Pode. Reverter quadros já estabelecidos de ossificação de musculatura? Eu não imagino, dentro do meu conhecimento de anatomia e de fisiologia. Entendeu? Se eu soubesse que reverte isso, eu e Patrícia saímos famosos dando palestras ao redor do mundo. Doutor Júnior, tem algumas perguntas aqui relacionadas ao siso, né, no momento do crescimento, se eles forem inclusos, e outra pessoa, né, nesse mesmo tema, perguntou se tem que ter algum cuidado específico com o siso. Olha, o siso é o que me tira o sono com os pacientes com FOP. É o que me tira o sono mesmo. Porque se o siso está incluso, o que é incluso? Ele está dentro do osso. Tem outro nome, impactado. Ele está torto e está batendo no dente da frente. Por incrível que pareça, esse dente incluso que está impactado, batendo no dente da frente, o risco dele causar uma ossificação é quase zero. Mas um dente que está incluso e tem um eixo de direção para erupcionar, para nascer, fora do que é rotineiro, esse dente é um dente de risco para causar ossificação. Aí aqui vai o outro dilema que o cirurgião dentista vive. Eu vou tirar esse dente antes que ele nasça, que ele pode causar ossificação? Aí vai a pergunta. O procedimento de extração de um dente do siso, em si, por ele mesmo, pode causar uma ossificação. Entendeu? Então, esse é um dilema que eu não tenho uma resposta pronta para vocês. Não tenho mesmo. Então, se eu tenho um dente do siso que tem espaço para nascer e vai nascer normalmente, eu controlo. Se eu tenho um dente do siso que eu sei que tem o risco dele nascer e traumatizar o músculo, eu tenho que ver qual é a capacidade de abertura de boca do paciente, qual é a região anatômica que isso está, porque o procedimento em si, para a remoção do dente do siso, ele pode causar uma ossificação, se feito de maneira não planejada e não adequada. Tá certo. A Diana pediu para falar de novo sobre as anestesias alternativas, acho que falou no início, mas se puder repetir. Vamos lá. Dentro da odontologia existe uma gama grande de anestesias.
locais, tá? Injeção do anestésico. O que é contraindicado em quem tem FOP são, a gente chama de bloqueios regionais, porque são áreas onde são anatomicamente ricas em músculos, vasos e nervos, tá? Então, o risco de você danificar uma estrutura nobre e nesse dano que você causa ter uma ossificação é muito grande. Agora, outras técnicas anestésicas, como a infiltrativa local, aonde você vai no pezinho do dente, da raiz ali onde está o dente, numa região onde não tem músculo, uma anestesia chamada intraligamentar, que é aquela gengiva que vai entre o dente e a gengiva. É uma anestesia pouco utilizada por nós dentistas, que tem suas limitações, aí você vai ter que estudar qual vai ser o melhor agente anestésico, tem alguns anestésicos que são melhores que outros, entendeu? A técnica para se utilizar e qual a necessidade de que você precisa anestesiar essa pessoa. Mas que eu posso deixar claro aqui que é contraindicado a anestesia ptérigo-mandibular, isso não pode. Tá certo. O Roberto está perguntando de quanto em quanto tempo é indicado que a criança com FOP vá fazer limpeza. Vamos lá. O conceito que sempre vocês, que têm mais idade como eu, ouviu, era de 6 em 6 meses. Hoje em dia o conceito é vá regularmente, tá? E esse regularmente vai frente à necessidade. É uma criança que tem episódios de cárie com muita frequência, ela vai a cada 3 meses. É uma criança que não tem episódios de cárie, ela pode ir a cada 6 meses. E pode chegar a ponto de uma vez ao ano. Eu não gostaria que um paciente com FOP fosse ao dentista apenas uma vez ao ano, porque pode-se detectar problemas precocemente, entendeu? Então isso é que a gente tem que ter. Então uma criança tem que ir ao dentista com FOP pelo menos 2 vezes ao ano, sempre que possível. Alguém perguntou aí se o dente do siso nasceu bonitinho e ficou paradinho no lugar. Tem que tirar? Não. Alguém já falou disso, né? Tem algum tipo de laser que possa dar abertura na boca? Vocês já responderam. A abertura de boca, aquilo que vou repetir. Se é algo que é da articulação e não tem a ver com ossificação, tem protocolos de utilização de laser para diminuir o processo inflamatório da articulação temporomandibular. E isso automaticamente facilita a abertura de boca, caso isso seja a causa da limitação de abertura de boca. Agora, se a limitação de abertura de boca é um flare-up, é uma formação óssea que existiu, aí o laser não vai ajudar muito, não. Ou nada. Uma coisa que eu acho importante, porque existe entre a gente, até pelo estresse dos surtos, existe o uso muitas vezes inadvertido de corticoide para tentar melhorar a dor, melhorar os surtos. Qual é o efeito disso nos dentes? O uso crônico em altas doses de corticoide? Isso. Vamos lá. O uso de corticoterapia, o uso de corticoide em altas doses a longo prazo, ele tem uma série de efeitos indesejados, endocrinológicos, metabolismo ósseo e assim por diante. Não tem relato na literatura científica de uso de altas doses de maneira crônica a longo prazo para afetar os dentes, tá? Os dentes. Porém, o uso exagerado em altíssimas doses a longo prazo vai afetar o metabolismo ósseo. E você afetando o metabolismo do osso, você vai de maneira indireta, se a criança está em desenvolvimento, afetar a formação do dente, tá? Mas não tem assim, ó, usei corticoide e estrago o dente. Não tem essa relação direta, não. O uso indevido dele, a Patrícia já deve ter falado para vocês, leva a uma série de outros problemas. Tá bem. Alguém perguntou aqui, surto no crânio ou no pescoço? Eu não consegui o resto da pergunta. É do siso ainda, deixa eu abaixar ela aqui. Sim. É essa do siso. O siso já nasceu e se ajeitou, aparentemente sem problemas. Quer falar, Diana? Pode falar. Vai lá. Não, tem essa pergunta sobre o siso, mas o doutor já respondeu a outra anterior. Só que eu não sei por que tá se acoplando cada pergunta num só. Não, o surto no crânio ou no pescoço pode se estender à mandíbula? Vamos lá. No crânio, talvez a Patrícia complemente a minha resposta, tanto do crânio do pescoço. No pescoço, sim, pode se estender a mandíbula, porque a mandíbula tem uma série de músculos que estabilizam ela.
músculos que grudam nela e vão para a maxila, que é a parte de cima do crânio. Tem músculos que saem dela e vão para a região posterior do pescoço e a base aqui do pescoço. Então, algumas ossificações na região de pescoço podem levar a uma dificuldade ou uma impossibilidade de abertura de boca adequadamente. Sim, pode ficar com, a gente chama de assoalho da boca, debaixo da língua fica duro. Deu ter uma ossificação ali. Sim, isso vai afetar a qualidade de vida, de abertura de boca e assim por diante. Então, aquela ossificação que a gente tem ali na base do crânio, você percebe que os pacientes têm uma dificuldade de poder movimentar o pescoço para frente, para trás, em lateralidade. Isso vai dificultar a fonação, a fala, a deglutição e até a higienização. Eu acho que é importante uma coisa. Muitas vezes o paciente chega para mim e fala assim, doutor, eu estou tendo um surto na mandíbula. Cuidado, gente. O surto na mandíbula a gente sente dentro da boca, sente no assoalho da boca e tal. Agora, crânio, partes moles, às vezes tem surtos e vocês têm que pensar, eu vou contar uma história para vocês rapidinha. Quando eu estava na faculdade, tinha um rapaz, ele tinha um retardo mental, enfim, e eu tirei um cisto dele aqui. Ele voltou na semana seguinte com o olho roxo. E eu comecei a discutir com ele. Falei, quem bateu em você? Não, porque quem bateu, você pode falar, a gente é médico, tal, não sei o que. Ninguém tinha batido nele. O negócio é o seguinte, você mexe aqui, esses tecidos são todos moles e desce para cá. Então ele ficou com o olho roxo por causa do cisto que eu tirei, não porque alguém bateu. A mesma coisa, qualquer processo aqui, ele pode descer e dar a impressão de inchaço. Ele drena, ele escorre. Não sendo. Então, é preciso, muitas vezes, a conversa com o médico ou tentar identificar melhor se aquilo é surto ou não. Tá? Então, Patrícia, principalmente se a pessoa tem episódios de abscesso, né? Isso é uma infecção. Essa infecção, e o tratamento é totalmente antagônico do que fazer corticoterapia. Entendeu? Eu fico feliz quando meus pacientes falam, olha, eu estou tendo um flare-up, uma ossificação. Aí eu vou ver, é um abscesso. Eu gosto, assim, ninguém gosta que o próprio paciente tenha infecções, mas nesse caso eu fico feliz. Sim. E não pode demorar para tratar. Demorou para tratar, aí sim vocês têm riscos piores e aí sim vocês têm risco, inclusive, de flare-up na mandíbula. Mas lembre, o flare-up que causa a maior limitação de abertura de boca é dos músculos que unem a mandíbula à maxila. É como se fosse um elástico que fica aqui e faz a boca abrir e fechar. Ele vai endurecer. Então ele pode endurecer com a boca aberta ou endurecer com a boca fechada. A maioria das vezes é com a boca fechada. Estão aí, pessoal? Estão todos aí? Janaína, você está tão quietinha. Ô, gente, eu tô falando aqui de microfone fechado. Aqui, ó, o doutor Felipe fez uma pergunta. Se cortioterapia de longa data pode levar à supressão de resposta imunológica ou com aumento de episódios de infecção com necessidade de procedimentos que causem as ossificações, internações hospitalar, além disso, está relacionado com uma osteoporose? Quer responder, Patrícia? Ela tá muda. Então, enquanto a Patrícia vai se preparando para falar, sim, o uso crônico em altas doses de corticoide leva a uma série de alterações, como eu falei para vocês, endocrinológicas, risco de outras doenças por uso indevido de corticoide, como altera também o metabolismo. A imunossupressão no organismo como um todo é para altas doses durante um longo prazo. Você aumenta o risco de imunossupressão de maneira direta, tá? Você aumenta a retenção de líquido, tem uma série de alterações. O corticoide é uma ótima medicação, quando bem indicada e bem utilizada. Enquanto a doutora Patrícia não volta, deixa eu só fazer uma outra pergunta que ficou aqui. Em caso de DTM e bruxismo, existe alguma forma de diminuir a tensão na área? Por exemplo, o uso de plaquinha reposicionadora? Ótimo. Se o paciente tem bruxismo, quer dizer, não tem nada a ver com FOP. Todos nós
quem mora em São Paulo, todo mundo trava a boca e fica nervoso porque essa cidade é uma loucura. Mas se você tem bruxismo, e o diagnóstico é de bruxismo, isso não tem nada a ver com FOP. A placa miorrelaxante, a placa reposicionadora, ela é indicada e bem-vinda. Aí tem que ver a facilidade ou a dificuldade para poder fazer o quê? A moldagem. Porque a moldagem exige que fique com a boca aberta, né? Assim. Tem que ter uma abertura de boca minimamente necessária. Uhum. Existem técnicas hoje em dia, caras, que são de escaneamento dos dentes. Você tem um equipamento que entra na sua boca e vai escanear todos os seus dentes, e aí você pode fazer a placa em cima desse escaneamento. Mas isso é de alto custo e restrito a alguns centros de radiologia. Mas se a pessoa tem abertura... Eu já tentei ano passado, antes da pandemia, um pacientinho nosso de FOP que vem de Minas, ele queria botar aparelho, ele queria botar Invisalign. Desculpa a marca comercial, mas o nome são os alinhadores. Ele conseguiu um dentista que fazia, eu consegui um local aqui para fazer o escaneamento, só que a abertura de boca era tão importante que não foi possível fazer um alinhamento, e na hora do estudo da possibilidade de tratamento ortodôntico para ele, se verificou que era impossível, infelizmente, entendeu? Então, tentar não é proibido, tem que se tentar, dentro de um limite do bom senso. Diana, quer falar sua pergunta? Última? Não, então eu vou falar. Se algum dia a gente achar um remédio para prevenir a ossificação heterotrófica, existe a possibilidade de tirar ou diminuir os ossos que travam a abertura da boca? Vamos lá, vamos falar em teoria, tá? Estou falando em teoria. No dia que tivermos essa medicação, a gente vai poder verificar, através de estudos previamente, com segurança, em modelo matemático, em modelo animal e quem apoia ou não, para o quê? Se você tem uma medicação que inibe essa ossificação heterotrópica, isso permite que a gente sonhe em algum momento de cirurgicamente ir lá e romper este osso. Mas lembre, para você chegar até o osso que está travando a abertura de boca, você danifica outras estruturas até chegar lá. Hoje em dia existem as cirurgias minimamente invasivas, elas são uma realidade, até mesmo no SUS em alguns lugares desse país. Então, teoricamente, no futuro, eu vislumbro com muito desejo uma medicação que iniba essa ossificação heterotrópica, associado a exames de imagem que levam à cirurgia minimamente invasiva. Então, para chegar até o ponto que você vai romper esse osso que trava a boca, você vai conseguir, através de técnicas minimamente invasivas, chegar lá sem traumatizar outras áreas nobres. Não sei se vocês me entenderam. Para eu liberar o osso de algum lugar, eu vou machucar várias outras estruturas para chegar lá. Então, por isso que hoje em dia isso é inviável. Mas esse seria um sonho de toda a comunidade da FOP. Tá, eu já teria um monte de colega cirurgião que eu já ia amarrar comigo e arrastar eles para isso, para fazer essas técnicas cirúrgicas. Vamos sonhar, né? Sim, por enquanto não estão proibindo a gente de sonhar, Isso. nem estão cobrando imposto. Exatamente. Isso que faz a gente, é o que faz a gente andar para frente, pessoal. É sonhar por um mundo melhor, momentos melhores. É isso mesmo. Eu aprendi nessa pandemia que ser pessimista é muito prático. Você senta, desculpa a palavra, você senta o bumbum no sofá e só fica falando que vai dar errado, que vai dar errado. Você não tem que fazer nada. Agora, se você é um otimista, o otimista é proativo por natureza. Ele tem que levantar e correr atrás de uma solução, de uma resposta a uma pergunta. O pessimista fala, não, senta lá o bundão na cadeira e fala, não tem como. Então a gente tem que ser otimista por natureza, mesmo em momentos difíceis como agora. É isso mesmo. Ana Laura perguntou, doutor Júnior, ela falou, né, que os dentes dela rangem e arranham entre si quando ela dorme, se uma plaquinha de bruxismo seria indicada. Ana, se você tem condições de fazer uma moldagem, uma plaquinha de bruxismo vai muito bem. Inclusive, vai prevenir o quê? O estresse da musculatura que vai estar sofrendo com o ranger. Ela pode ser feita assim. Ótimo. Vai ter meu e-mail aí, depois você entra em contato comigo, a gente vê com que dentista que você passa, eu converso com ele, quais são as possibilidades. Isso, eu estou colocando aqui no chat agora o e-mail do Dr. Júnior. Eu sou antigo, tá? Eu uso e-mail ainda.
A gente também usa, vou Doutor colocar o Júnior, nós nosso também, tá? podemos deixar seu e-mail também no nosso site, né? Pode colocar. Ótimo. E vamos caminhando então para o encerramento. Não sei, doutora Patrícia, acho que está falando, mas o microfone está mudo. Vai lá. Pode dar um e-mail para o doutor Júnior, da FOP Brasil. Ele trabalha Sim, com a FOP. vou criar um. Se vocês criarem um e-mail para mim aí da FOP Brasil, vocês me mandam o e-mail que vocês criaram. Não sei se vocês trabalham com a plataforma de e-mails, eu coloco aqui na minha caixa de entradas, eu já recebo automaticamente. Isso, vamos providenciar isso então. Enquanto ele não está pronto, o e-mail dele está disponível aí, jrvalente@uol.com.br. Perfeito. Antes da gente finalizar, eu quero agradecer a presença da Lauda Santos, do Febra Raras, que nos prestigiou aqui hoje nesse webinar, né? Junto com a gente, com a sua presença. Obrigada, viu, Lauda, pela participação, pela presença aqui. Doutora Patrícia, Jana, Diana, doutor Júnior, querem fechar? Pessoal, a gente tem que usar esse canal para a gente fazer uma eterna linha de contato entre nós. Aqueles que gostam de falar em público, falam em público. Aqueles que querem falar mais pessoalmente das suas dificuldades, a gente vai estar sempre à disposição. Sempre andando para frente, correndo atrás de respostas, porque as perguntas são muitas. Gente, eu posso agradecer aí? Claro, Diana. Lauda. Ai, Janaína, muito obrigada pela oportunidade. Como eu aprendi, gente. Pena que a minha internet aqui só começou a funcionar, 20 minutos depois, mas eu fiquei acompanhando aí, sem som e sem vídeo. Mas muito obrigada pela oportunidade de conhecer um pouquinho sobre FOP. Ainda mais nos tratamentos dentários, né? Eu sei quão difícil é para a gente lidar com essas situações de ossificação e tal para o dentista. Então, até convidei um dentista amigo nosso que é voluntário aqui, o Ricardo Paulin. Ele também é professor de pós-doutorado, de doutorado na área de odontologia. Então, uma pessoa muito parceira da gente aqui. Então, acho que ele também está aí. E muito obrigada a vocês pelos esclarecimentos. De coração. Acho que a Diana quer falar, que ela Lauda. levantou o dedinho ali várias vezes. Vai lá, Diana. Eu quero fazer uma pergunta, talvez tá meio tarde fazer essa pergunta, mas o pessoal dos Estados Unidos, eu escutei que eles tiram o esmalte do dente para a abertura da boca ser um pouquinho maior. Eu não entendo como isso é feito. Eu já fiz isso. Vamos lá. A pessoa que tem uma limitação de abertura de boca, muitas vezes ela tem uma limitação de alguns milímetros, que uma colher não entra na boca. Aí você pega o famoso motorzinho, a broca do dente, e desgasta o esmalte, porque o dente tem várias camadas de esmalte. Só que esse desgaste, eu vou ser sincero, ele vai ser de 2, 3 milímetros por dente. Porém, se você pensa que você desgasta 2 milímetros do dente de cima e desgasta 2 milímetros do dente de baixo, para quem tinha 1 milímetro, ele ganha mais 4 vezes mais. Entendeu? Só que o desgaste... Não dói, doutor? Dói. Então, dói. Isso que eu vou falar. Se você desgastar 1, 2 milímetros de esmalte de dente, a pessoa não vai ter sensibilidade. 3, 4 milímetros, dependendo da região e da estrutura anatômica, a pessoa vai ter sensibilidade. Eu tive uma paciente aqui que eu fiz essa técnica aqui em São Paulo. Ela ia assim, a cada 15 dias ela ia lá e desgastava um pouquinho. Ela ia embora, essa sensibilidade ia diminuindo, ela voltava e desgastava um pouco mais. E ela ganhou nessa brincadeira uns 4 milímetros para ela poder botar uma colher de comida, de alimentação. O que foi um grande ganho para a gente. São todas adaptações e tudo isso. Então você vai lá, faz o nome técnico se chama meloplastia, um nome bonito, é a meloplastia, mas nada é do que desgastar o dente. Chega lá com a broca e desgastar o dente. Obrigada, doutor. Eu quero agradecer também a doutora Andréia Ribas, aqui de Belo Horizonte, que participou. Quero agradecer ao doutor Renner também, que está chegando aqui no nosso grupo agora, né? Jana, você quer fechar com algum recado? Vou ver se eu consigo. A internet fica bem ruim. Para o pessoal, Tá. a gente, agora a Crícia está ajudando nós, a Diana, a gente está fazendo a atualização do endereço. Porque isso tudo a gente vai precisar para um futuro laboratório. Se não estiver atualizado, a gente não tem como chamar você.
atualizações lá é o mais importante. E a partir dessa semana, a FOP Brasil vai ter um canal só dele de WhatsApp. Então, se o pessoal querer adicionar, aos pacientes eu mando, e aos demais está no site, ou no Instagram, ou quanto no Facebook. E a gente agradece por participarem hoje junto conosco. Obrigada, Jana. Acho que o áudio ficou cortando um pouquinho, gente. Eu vou só repetir. Jana disse que a gente tem agora um número de WhatsApp. A gente vai disponibilizar ele lá no site da FOP Brasil. E nós estamos atualizando os cadastros. Então, eu estou entrando em contato com algumas pessoas. A Diana também está pelo WhatsApp mesmo. Então, não deixem de mandar as informações para nós, porque a gente precisa de ter os contatos de vocês atualizados para a gente mandar as notícias de pesquisa, de tudo que sair, a gente precisa atualizar para vocês, mas a gente só consegue fazer isso se vocês deixarem os contatos todos atualizados para nós. Então, é muito importante que vocês façam isso. Tá bom? É importante lembrar vocês, quando começa um estudo clínico, alguma coisa, a gente entra em contato. Nós buscamos vocês e muitas vezes não atende. Então, gente, não percam oportunidades, estejam juntos, independente de qualquer coisa. Procurem se unir para poder receber informações e para poder ser convocados quando a gente tem alguma coisa bacana para convocar você. É isso aí. Bom, gente, então vamos encerrando. Obrigada a todos por estarem aqui nessa tarde de trabalho. Quem tiver perguntas ainda pode mandar para a gente por WhatsApp, por e-mail. A gente está às ordens. E tenham um bom final de sábado aí todos. Obrigada. Tchau, pessoal. Pessoal, muito obrigada, obrigado. Dr. Júnior. E sempre muito contem obrigada, comigo, viu? hein? Estou sempre aqui para as nossas necessidades, tá bom? Podem contar comigo. Eu não te vi aí mais, não te agradeci, doutor Júnior, mas eu quero te agradecer, dizer que os esclarecimentos foram ótimos. Foi uma excelente tarde de trabalho. Muito obrigada, viu? E que tenhamos mais outras, cada vez mais. Obrigada, Júlia. Obrigada. Então tá bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau.